Quando a gente pensa em Avatar, a primeira coisa que vem na cabeça é, claro, o 3D, os efeitos visuais que mudaram o cinema. Mas e se a maior revolução do filme não for o que a gente vê, mas o que está escondido na estrutura dele? E se o James Cameron não estivesse só criando um filme, mas na verdade uma teologia completa funcionando ali, bem debaixo do nosso nariz? Ok, eu sei, parece uma afirmação e tanto. Durante mais de uma década, todo o papo sobre o filme foi sobre a tecnologia. Mas e se essa tecnologia toda fosse só um veículo para uma ideia muito mais ambiciosa? E se o verdadeiro objetivo fosse construir algo que preenchesse um tipo de vazio espiritual que muita gente sente hoje em dia? É isso mesmo. O James Cameron não desenhou apenas um planeta, ele arquitetou um sistema de crenças inteiro e que funciona. E é justamente isso que vamos fazer aqui. Desmontar essa construção, peça por peça, para entender como essa máquina espiritual opera. E aqui está a grande sacada do Cameron. Em Pandora, o divino não é uma questão de fé, é um fato biológico. É algo que se pode ver, tocar. A espiritualidade e a ciência se misturam de um jeito tão direto que se conectar com o sagrado é literalmente como plugar um cabo USB. Para a gente começar a entender a cabeça dos Na'vi, a gente precisa partir de uma ideia filosófica, que parece ser a base de tudo. É a primeira camada dessa teologia que a gente vai investigar. Pensa no panteísmo assim. Deus não é um ser separado, sentado num trono em algum lugar. Deus é tudo. É a floresta, o rio, o céu, as próprias leis da física. É um sistema totalmente impessoal, sem vontade própria, que não julga nem interfere. É basicamente o sistema operacional do universo. E quando a gente olha para os Na'vi, tudo parece se encaixar perfeitamente nesse modelo. Eles não rezam para um Deus que está fora do mundo, eles se conectam com o mundo. Aquela frase famosa de que toda energia é só emprestada, pura filosofia panteísta. Parece que a gente desvendou o mistério, certo? Pois é, mas a história é um pouco mais complexa. E é exatamente aqui que a genialidade do Cameron aparece. Ele pega essa ideia filosófica abstrata e transforma em algo físico, biológico, algo que não dá para negar. O Tsaheylo, aquela conexão neural que eles fazem com as tranças, é o coração da religião Na'vi. Não é um símbolo, é fisiológico, é real. Para eles, a união com a natureza não é uma ideia, é uma sensação. Eles conseguem literalmente sentir o que os outros seres sentem. O panteísmo vira uma experiência física. Só que tem um detalhe nessa história toda que não fecha a conta. E é esse detalhe que complica tudo. Porque se Deus é só um sistema imparcial, como diz o panteísmo, por que ele tomaria partido numa guerra? A própria Neytiri deixa a regra do jogo bem clara. Essa é a declaração de fé panteísta de Pandora. Eywa, em teoria, é como a natureza. Ela se preocupa com o equilíbrio do todo, mas não interfere nas batalhas individuais. Só que aí vem a batalha final. E Eywa não só interfere, como ela comanda um ataque militar coordenado. Ela identifica os inimigos, mobiliza os animais como um exército e segue uma estratégia clara. Um sistema impessoal, por definição, não faz isso. Então, o que está acontecendo aqui? A resposta está numa diferença sutil, mas que muda tudo. A teologia de Pandora não é panteísmo, é panenteísmo. E qual é a diferença? No panenteísmo, o universo ainda é o corpo de Deus, mas esse Deus também tem uma consciência própria, uma mente que é maior que a soma de suas partes. Ou seja, Eywa não é apenas a floresta, ela é a mente da floresta. E essa mente pode sim tomar decisões. Mas como é que uma mente planetária dessas poderia funcionar? De novo, Cameron dispensa a explicação mágica e nos dá uma resposta baseada em ciência. Ou melhor, numa neurobiologia numa escala que é até difícil de imaginar. E é a doutora Grace Agostini que nos dá a chave para entender isso. A conexão sagrada de Pandora não é uma metáfora poética, é real. Tá no hardware biológico do planeta. Presta atenção nesse número. 10 quatrilhões. Essa é a estimativa do número de conexões sinápticas na rede neural formada pelas raízes das árvores de Pandora. É um número quase impossível de visualizar. Para a gente ter uma ideia, a rede biológica de Pandora, o cérebro de Eywa, tem 100 vezes mais conexões do que um cérebro humano. A gente está falando literalmente de uma superinteligência em escala planetária. Basicamente, Eywa funciona como um supercomputador biológico e um serviço de armazenamento em nuvem para consciências. A morte não é o fim, é um upload para essa rede. Os ancestrais não são fantasmas, são arquivos vivos que podem ser acessados. E é isso que dá uma base quase científica para toda a teologia dos Na'vi.
Agora, vamos sair um pouco de Pandora e ver como essa construção toda se conecta com o nosso mundo, com filosofias reais e com o impacto psicológico que o filme de fato causou nas pessoas. O conflito central de Avatar é, na verdade, uma representação perfeita da briga entre duas visões de mundo. A ecologia rasa dos humanos, que veem a natureza só como um recurso a ser explorado, e a ecologia profunda dos Na'vi. E os Na'vi vivem essa filosofia na prática. A caça para eles não é sobre domínio, é um ritual de agradecimento. Não existe essa hierarquia com os humanos no topo. Ferir a natureza é literalmente ferir a si mesmo. E o impacto dessa visão foi tão forte que se tornou um fenômeno real. Depois que o filme foi lançado, milhares de pessoas relataram sentir uma tristeza profunda, um sentimento que ficou conhecido como depressão pós-Avatar. O filme tocou num desejo muito profundo por um mundo com uma conexão mais real e sagrada com a natureza. Alguns acadêmicos chegam a dizer que o filme acabou virando uma espécie de texto sagrado para um movimento que eles chamam de religião verde escura, onde a própria natureza é vista como uma entidade divina. Avatar deu a esse movimento uma mitologia visual incrivelmente poderosa. Isso nos leva a um paradoxo, no mínimo, desconfortável. Toda essa mensagem anti-consumo, anti-corporações, que celebra uma vida simples e em harmonia com a natureza, foi entregue por um produto de bilhões de dólares, criado com a mais avançada tecnologia e distribuído por uma das maiores corporações do planeta. E essa é a grande questão que Avatar deixa no ar. É possível que uma máquina industrial nos faça sonhar com um retorno à natureza? E o que a nossa reação a esse sonho diz sobre a nossa própria busca por conexão, em um mundo que parece cada vez mais desconectado? A teologia de Pandora pode até ser ficção, mas o desejo que ela desperta, esse é absolutamente real.